Reconectando, falhas técnicas no processo. Peço desculpas mais uma vez. Falhas técnicas acontecem. Então, por gentileza, lembra aí todo mundo que a gente tá aqui. Vamos lá, pessoal. Olá de volta. Pessoal. Falhas técnicas acontecem, mas eu não desisto nunca e a gente retorna. Compartilha aí com os nossos colegas, manda novamente. Tá chovendo bastante onde eu estou, então podem ter falhas significativas aí, mas vão mandando feedback. Agora tá tudo bem, né? Me vendo e me ouvindo? Ótimo. Não vou perder tempo porque eu quero muito ouvir o Bruno. Eu acho que antes para nossa enfermagem, então eu peço desculpas pelo processo, mas vamos retornando. Já solicitei aí a retomada dele. Boa noite. Desculpe, eu não sei se foi a minha ou se foi a sua, mas tá chovendo bastante, né? Deu uma queda aqui, caiu aqui, depois ficou muda a sua. Eu vi que vocês estavam botando nos comentários e eu já não conseguia mais desabilitar. Mas tá tudo bem. Retomando a nossa fala, a sua fala especificamente, onde você estava colocando a questão do valor próprio, né, do autorrespeito, e você sinaliza isso de uma forma tão importante, porque realmente a maioria de nós, enfermeiros, hoje, vive uma realidade de autopunição, muitas das vezes, né? Se sobrepõe aí a condições de trabalho escravo, em alguns conceitos, opinião própria, que estão muito aquém das nossas possibilidades humanas de seguir com isso, mas aí tem outras discussões políticas por trás, mas esse autorrespeito, como você coloca, é o mais primordial, porque se eu me respeito, o outro vai me respeitar. Uma fala que eu sempre brinco, com uma brincadeira séria, na verdade, para as pessoas que me acompanham e os meus alunos, se nem a minha mãe grita comigo, né? A pessoa que me gerou, a pessoa que me deu todas as possibilidades de estar aqui hoje. Quem é o outro para gritar comigo também? Que tipo de assédio, que tipo de abuso psicológico é esse que a gente permite passar? E aí, só para a gente engatar o assunto que a gente estava falando antes do pedacinho da live que ficou excluída, né? Então, a gente está no momento de dizer, então, como a enfermagem pode ser respeitada, né? Como fazer a enfermagem ser respeitada? E aí você veio levantando essa questão da responsabilidade própria, né? De se ter alto valor, de se ter esse autocuidado, que a gente fala tanto de autocuidado na faculdade, nos processos de ensino, mas a gente não aplica esse autocuidado para nós mesmos, né? A maioria dos enfermeiros, por exemplo. Então, pode seguir, professor, doutor, enfermeiro, advogado, Bruno. O grande, né, continuando o que eu estava falando, então as pessoas não se valorizam. Quando não pega uma valorização sua própria, né, de querer ser, de querer mudar, de querer ter, né, de querer se colocar, se posicionar, se estar, de ter aquela sensação de pertencimento. Né? Aquele lugar me pertence. Aquele lugar de ser respeitado. Então tem que partir disso. Como fazer para a enfermagem ser respeitada? A enfermagem tem que começar de dentro para fora. De dentro para fora. Porque muitas vezes a gente entende, né? Que eu estava numa reunião no sábado, eu estava junto com alguns presidentes de conselho e tal, e ali eu fiquei pensando algumas coisas, fiquei refletindo o seguinte, você já reparou, quando tem muito profissional da enfermagem junto, né? A enfermagem gosta muito de dizer o seguinte, olha, aconteceu aquilo lá, mas se a enfermagem não tivesse, seria muito pior. Porque não tinha quem pudesse fazer, né? Não tinha um médico, ou a direção o hospital é ruim, o sistema é fraco, mas a enfermagem, ela fez. O que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Dentro da gente, a gente entende que sem a gente não existe o sistema. A gente entende que sem enfermagem não existe o sistema. Agora vamos colocar a enfermagem como pessoa, vamos botar aqui a enfermagem toda
seja uma pessoa só. A enfermagem é o conjunto de pessoas. A enfermagem foi convidada para uma festa e na festa existem várias pessoas. Uma pessoa é a nutrição, outra pessoa é a bioquímica, outra pessoa é, sei lá, são várias profissões. E nessa festa, a enfermagem começa a não se pertencer naquele lugar. Repara só como é que é. Por quê? A enfermagem não conhece a enfermagem. A enfermagem, ela não sabe que ela é uma ciência e que é uma ciência autônoma e que ela tem uma responsabilidade social. Quando a pessoa não entende esses 3 passos que estão incluídos dentro do preâmbulo do nosso código de ética, que dá a diretriz para a nossa profissão, fica muito difícil, por exemplo, questionar e se impor quando o médico prescreve algo errado. Tá? Quando a nutricionista, por exemplo, faz algo diferente do que estava prescrito. E as pessoas não têm essa visão de autonomia. Entendem que autonomia é um profissional que faz tudo o que quer. Que faz tudo o que quer. Não é isso. Suas ações são autônomas, independentes de hierarquia de outra profissão. Tá? A enfermagem, ela não segue ordens médicas. A prescrição médica, ela não é para enfermagem. E a maioria das pessoas vai falar, não, a prescrição médica é para enfermagem. Não, a prescrição médica é para o paciente. E alguns profissionais irão se basear nas orientações médicas para seguir o tratamento. Quer ver uma prova disso? A nutricionista, ela não tem nenhuma hierarquia com o médico, mas ela olha a prescrição médica para saber qual é a dieta que vai ser liberada, se está ou não está liberada e qual é a dieta. O fisioterapeuta, em regra, deveria, eu sei que em muitos lugares não pega, deveria pegar as prescrições e identificar quais pacientes ele precisaria fazer uma ventilação, um trabalho ventilatório, um trabalho físico com aquele paciente. É a mesma coisa a enfermagem. Tá? Então, para ser respeitado, a enfermagem precisa saber quem é a enfermagem, o que ela faz, qual a importância dela. Se não tiver isso, da própria enfermagem, de dentro para fora, esquece. Por que as outras profissões, principalmente a medicina, ela já sai da faculdade assim? Porque ela é ensinada assim. Eles são ensinados assim. Se você reparar, você é empreendedora, você é uma empresária, você sabe muito bem, eu me formei em 2002. Se a gente falasse em 2002 na faculdade, eu quero abrir uma empresa, eu vou ser um enfermeiro empresário, provavelmente iriam fazer uma cruz e iam me queimar de cabeça para baixo. Porque aquilo ali era provavelmente um pecado, não é? Quando a gente fala assim, eu vou abrir uma clínica de feridas, eu vou atuar com feridas, as pessoas iam falar no mínimo que era maluco. Eu era uma pessoa dessa. Eu já tive um convite de ser dono de ambulância, não fui, porque eu falei, eu não tenho capacidade disso. E o motorista abriu uma empresa e está lá com 3, 4 ambulâncias correndo para ele. Eu tenho profissionais que abriram home care, que abriram clínicas de vacinação, que abriram consultoria junto com o médico, né? Nós temos exemplos aí de profissionais que atuam junto com o médico, sem ser relação de subordinação. Então, essa ideia da nossa faculdade de enfermagem, dos cursos técnicos principalmente, em falarem que o técnico não pode nada, que o técnico é submisso, que o técnico sempre tem que falar assim, baixar a cabeça para o enfermeiro, que não é verdade, que o enfermeiro não pode nada. Isso vem de berço. Então, algumas pessoas começaram a trocar de pele, né? Começaram a trocar. E esse trocar de pele é a primeira estratégia que a pessoa tem e começa a enxergar. Vocês já viram aquela história do Mistério da Caverna? Onde, não sei se foi Platão, acho que foi Platão que escreveu, mas isso foi desenvolvido por alguns escritores. E tem um livro que fala o seguinte, que o pessoal estava dentro da caverna e as sombras do lado de fora, elas assustavam quem estava dentro. E o que acontecia? Quem está dentro da caverna não quer sair,
porque acha que a escuridão é o mundo ideal. E não é. Mas quando eles saem da caverna, eles vão ter diversos problemas. Eles vão pegar sol, vão pegar chuva, vão pegar outros animais querendo destruir eles. E quais estratégias que eles precisam fazer para se empoderar, para se posicionar melhor. São as mesmas estratégias que nós temos que ter. Eles têm que estudar o ambiente, nós temos que estudar o ambiente, nós temos que nos capacitar. Não é verdade? Quando nós temos uma conversa, num round, ou então à beira-leito, quando um profissional fala, um médico fala, um fisioterapeuta fala, e você vai e dá a sua posição, não com achismo, mas com... Pode ser uma ciência com base empírica. O que é isso? Aquele negócio que, olha, eu vi de 20 pacientes, 19 evoluíram assim. Estou dando um exemplo. Então, se a gente não se colocar dessa forma, vão engolir. E por que a maioria dos profissionais da enfermagem busca outra profissão em busca de autonomia? Porque não enxergam na enfermagem. Entendeu? Não enxergam. Eu fui uma pessoa, né? Na verdade, eu ia fazer direito antes de enfermagem. No meu caso, foi eu começar direito antes de enfermagem. Acabei fazendo direito por várias questões. E assim, eu sempre indico a pessoa, quero fazer outra faculdade, eu estou em dúvida. Faça. Não há nenhum empecilho em você fazer outra faculdade. Vai fazer geografia, vai fazer história, vai fazer matemática, sei lá, vai fazer psicologia, vai fazer biologia. Faça. O estudo nunca te deixa para trás. Pelo contrário, é a forma, é a estratégia mais forte para você se posicionar. Eu nunca vi uma pessoa posicionada que não tenha capacitação. Eu nunca vi. Tá? Eu já vi pessoas capacitadas que não estão posicionadas. Mas quem está posicionada, quem está capacitada, quem tá de frente, batendo, se posicionando, é uma pessoa capacitada. Não tem como. Não tem como. Então, é a primeira estratégia que você tem. A história. Aí o Sandro. O Sandro é enfermeiro. Se eu não me engano, se eu falar besteira, você me conserta, Sandro. O Sandro, ele é tenente do bombeiro e fez história pela UF, que é uma faculdade aqui do Rio, você conhece, né? A UF. É uma faculdade aqui de Niterói. É isso, continua como enfermeiro, fez outra faculdade e o conhecimento liberta. Outra coisa também, gente, para se posicionar... Bruno, me dá só uma fala para a gente não perder esse gancho da formação, só para a gente complementar um momento. O quão importante é o conhecimento, porque a falta de posicionamento hoje, eu percebo de muitos, é exatamente por não saber fazer. Então, o que o outro fala, entende como verdade absoluta. E quando a gente conhece, quando a gente sabe, quando a gente tem informação, você começa a pensar assim, não, eu não li isso desse jeito, eu não estudei isso dessa forma. Não foi assim que eu aprendi. Você fez um post sobre isso também, né? De como que a gente interpreta as informações que vêm até nós. Então, a forma de apreensão de conteúdo faz a diferença. E além de estudar grandes possibilidades que existem de mercado de trabalho, é uma coisa que eu sempre sinalizo, e aproveitando aqui o seu público que está entrando, é o seguinte: dentro do site do Conselho Federal de Enfermagem, tem lá, está posto, nós temos mais de 60 tipos de especializações para enfermeiros. Então, por que a gente ainda está afunilado num conhecimento hospitalocêntrico ou da estratégia de saúde da família? Eu não estou dizendo que esses dois ambientes não sejam importantes. Compreendam a minha fala. Eu só estou dizendo que existe um leque de possibilidades. Um mundo infinito de conhecimentos, de atuação do enfermeiro. Porque muitos, Bruno, falam para mim assim, mas eu estou tão velha. Mas eu estou tão cansada, eu não me imagino voltando para a faculdade. Então, talvez não precisa voltar mesmo. Você pode dar um pulo e fazer uma nova pós, fazer uma nova especialização, fazer um novo olhar para o mercado, assim como a inovação tecnológica traz. Só para a gente pegar o gatilho do aprendizado, porque é uma área que eu particularmente sou muito apaixonada,
E é o que a gente precisa colocar para as pessoas. Tá lá, tá na resolução, só não me lembro o número, porque aí exige muito da minha mente, mas tá lá na resolução do COFEN. Se você jogar no Google, quem está aqui interessado, é só botar especialidades da enfermagem. Vai abrir, você vai ver, existe um leque de possibilidades de várias vertentes, né? Da assistência à pesquisa. Então, você pode se encontrar ainda assim dentro da enfermagem, tá? Com Só para dar certeza. um gatilho aí desse momento que você falou. Com Segue para certeza. nossa próxima estratégia, Bruno. Não se limitar a somente ler coisas da saúde. Uma coisa muito importante que eu aprendi isso, e aprendi tarde, mas nunca tarde é demais, você ler tudo que for possível que vai te engrandecer. Se um livro em 20 páginas não te prender, você esquece, troca de livro. Um livro comum, tá? Não é livro de ciência, de técnica. Por exemplo, uma vez um grupo de pessoas estavam discutindo uma situação que nunca aconteceu. Como é que pode? As pessoas não esperam coisas que não acontecem regularmente. Por exemplo, eu nunca imaginei que o meu marido fosse me trair. Eu nunca imaginei que minha mulher pudesse matar o fulano. Todo mundo já ouviu isso. Eu nunca imaginei que não fosse ter uma pandemia. O que é isso? Fizeram um estudo um tempo atrás, isso é interessantíssimo para vocês entenderem, que se chama A Lógica do Cisne Negro. Tá? O que é isso? É um livro excelente, é um livro grande, cansativo, sugiro ler de 15 em 15 minutos para não ficar maçante, mas ele abre mente. Ele abre mente. Você pega algo que nunca aconteceu, não significa que não existe. Então, nessa discussão que eu tive com essas pessoas, eu não usei direito, eu não usei enfermagem, eu usei a lógica do cisne negro. Olha só como que você se coloca em relação às pessoas. Aí, eu tenho outra coisa também, e eu fiz uma analogia sobre a revolução dos bichos. Se você pegar esse livro para ler, é um livro que eu indico muito, A Revolução dos Bichos. É um livro tão gostoso que eu li em 3 dias. É um livro muito bom. Pegue esse livro e associe com as coordenações de enfermagem. Leia o livro imaginando a sua coordenação de enfermagem. Quem está no topo, quem está na coordenação de enfermagem, tem uma posição de domínio, e quem está embaixo acha que essa coordenação ela é fraca e tem que cair. Quando essa pessoa toma esse lugar, ela vai fazer pior do que aquela pessoa fazia. Tá? Isso, você gerando esse conteúdo dentro de você, são estratégias que você consegue se posicionar melhor no mercado de trabalho, na sua relação de trabalho. E outra, a gente dá um gancho já para o próximo tema. Por exemplo, se eu não sei o que é, por exemplo, se eu não sei o que é secreção, vou dar um exemplo assim. Se eu não sei o que é uma secreção, como que eu vou identificar uma secreção? Impossível. Se eu não sei o que é o kiwi, se eu for no supermercado comprar um kiwi, eu não vou saber o que é um kiwi. Então, por exemplo, as pessoas que trabalham na enfermagem sabem o que é assédio moral? Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu estou sendo assediada no meu trabalho. Olha, estão fazendo isso. É um assédio. E às vezes não é. Entendeu? E às vezes não é assédio moral. Eu fiz uns tópicos também, umas publicações sobre assédio, porque envolve questões de posicionamento também. Por exemplo, nós temos assédios verticais e horizontais. E essa questão do assédio, ela traz consequências para o profissional. Ela traz consequências para a instituição e ela traz consequências para o paciente. Aqui o Erasmo falou, sugere meu livro aí. Qual é o livro, Erasmo? Para eu ler depois. Fala aí, escreve aí. Então, o que acontece? Um assédio moral,
ele independe também, ele, lógico, né? Não é 100%, mas com posicionamento adequado, conhecimento, estrutura do profissional, é raro, pode acontecer, mas é raro uma pessoa assediar. Porque geralmente o assediador, ele sabe com quem ele está mexendo. Ele sabe quem ele está assediando. Ele não vai assediar qualquer uma pessoa, tá? Ele não vai se mostrar para qualquer pessoa. E isso, quando um profissional identifica um assédio e sabe o que ele vai fazer, isso muda a visão dele, de quem está em volta e da coordenação dele. Tá? Aí a gente tem um tópico, né? Eu até pulei o tópico de falar sobre o assédio. A geração dos abusos que os profissionais de enfermagem sofrem, muitas vezes, né? Não é a cultura do estupro, né? Que as pessoas falam que, olha, colocou um shortzinho curto, foi estuprada. Andou de certa forma à noite, foi estuprada. Isso é completamente errado. Você está trocando o culpado, colocando a culpa de quem sofreu a lesão, né? E essa questão do assédio, quem tem que resolver é a coordenação. É quem está em cima, quem está liderando a equipe. É a função do líder manter a equipe coesa. Porque uma equipe coesa presta uma assistência de qualidade. Qual é o principal foco do nosso código de ética? Nosso código, não, de todos os códigos de ética dos profissionais da saúde, é prestar a melhor assistência possível ao destinatário final, que é o paciente. Se um profissional que está sendo assediado, aquele profissional que todo plantão recebe ordens ridículas, aquele profissional que gritam com ele no meio do corredor. Eu passei por uma situação que eu estava no corredor do hospital e eles chamam de supervisor da limpeza, passou gritando com uma funcionária da limpeza. E eu estava na hora, assim, sabe? Eu não me aguentei, não era comigo, não era meu funcionário da enfermagem, mas eu fui falar com ele. Falei, olha, desculpa falar isso, mas não se grita com uma pessoa assim no corredor. Eu não tenho nada a ver, eu não tenho com o problema de vocês, não tenho que ficar escutando o problema de vocês. Agora me diz uma coisa, essa pessoa lá, da limpeza, né, que estava sendo humilhada no corredor, como é que ela se porta, né, quando sai daquele hospital, quando vem para aquele hospital? Já se tocaram como aquela pessoa sofre? Porque quem está aí do outro lado é uma pessoa. É uma pessoa que cuida de outra pessoa. Então a gente interviu, eu tive uma discussão com ele e tudo mais, né? E quando você, que é um profissional da enfermagem, aí que eu quero chegar, perceber que um profissional, seja qualquer profissional, está sendo coagido, está sendo humilhado, tendo sua moral, seu nome, sua honra violado, você não pode, não. Você deve, é o seu dever. Por quê? Se você não fizer e alguém souber que você estava perto e não resolveu, você vai ser omisso em relação àquilo. Você deixou uma pessoa sofrer um assédio, isso é proibido dentro do nosso código de ética e pode gerar até uma suspensão do profissional. Por que o assédio é pouco... as pessoas pouco se ligam para isso, mas é tão importante. O TST, ele fez uma cartilha. Eu não sei se você viu, cara, tem uma aula lá no Secano que é assédio moral. Né? Eu fiz uma aula só de assédio moral e tal. Eu me baseei, não no Corém, lógico, eu adaptei para a enfermagem, mas me baseei no Tribunal Superior do Trabalho, onde eles fizeram uma pesquisa, as principais características do assédio, as consequências do assédio, o que você tem que fazer no assédio e gerar uma resolução. Então, o que eu quero te falar? Na nossa Constituição Federal, e no Código Civil também, né? E tem nosso Código de Ética, mas eu quero falar da Constituição, ela zela e priva por 3 coisas importantíssimas. Outras coisas também, mas olha, a imagem, a honra e o nome. Essas 3 características que você tem, elas são
invioláveis. Ninguém pode violar isso em você. Então, quando você coloca no seu nome, olha lá, Gabriela Grion que entrou, enfermeira, técnica, Gabriela Grion. Deixa eu ver outra aqui que você falar. O Ellison, enfermeiro técnico Ellison. Isso, esse teu nome, essa tua honra, a tua imagem, ela não pode ser violada. E o nosso código de ética, ela preserva muito isso. Do início ao fim, preserva isso pra gente. Então, eu quero fechar em relação do assédio moral é o seguinte. Identifiquem o que é um assédio. Identifiquem qual a primeira posição. O primeiro ato, quando você começar a assediado, o que é um assédio? É uma lesão à sua honra, à sua imagem, à sua pessoa, de forma contínua. Ela tem que ser contínua, dentro do ambiente de trabalho, no exercício do seu trabalho. Se você sofrer isso, você já fala para a pessoa, toma uma ação, falar, né? Publicar o seu pensamento, que nem a esquizofrenia, ficar publicando pensamento. Você publica o seu pensamento. O seu pensamento ali quer dizer que eu não quero mais viver isso, então você para com isso. Por quê? É um posicionamento, é uma forma que você tem de dizer o seguinte, eu tenho conhecimento e comigo não vai acontecer isso. Eu estou numa instituição particular, as coisas não são assim. Você vai atrás de provas. Como é ato contínuo, sempre vai acontecer. Tire fotos, tire testemunhas, grave com áudio, grave vídeo com isso. Leva para o seu conselho. Faça uma denúncia anônima. Antes, comunique a sua coordenação. O responsável técnico, se ele assumiu esse cargo, azar o dele. Porque ele tem uma responsabilidade muito grande perante a classe que está no hospital, porque ele representa o conselho. Né? Então, façam isso, cresçam nisso, para poder se posicionar diariamente dentro do seu ambiente de trabalho. E eu vou falar uma coisa para vocês. Um profissional que se posiciona hoje, um profissional que responde uma coisa hoje, mas é responder fundamentado, tá? Não é responder xingando, nem gritando, não. É responder fundamentado. Pode até gritar, mas responda fundamentado. É um profissional que amanhã a pessoa não vai fazer a mesma coisa. Ela vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa. Isso é a atitude profissional. E não tem como adquirir atitude, né? Porque a atitude não é só sair na quebradeira, né? Botando o pé na porta, não é isso. A atitude é você reconhecer, né, esse seu posicionamento. A atitude é você ter o conhecimento adequado para agir, tá? Então, tem alguma perguntinha aqui, estava fora do script, mas eu acho que vale a pena a gente resgatar. Se você puder responder, Bruno, eu agradeço. Nossa, tá entrando bastante gente, perdi. Aqui, ó. Pode a coordenação exigir que o enfermeiro faça a função de técnico de enfermagem? Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai acabar entrando na pergunta das intervenções. Então, fique à vontade já de seguir. Quando a gente fala das intervenções privativas do enfermeiro e essa instituição não respeita de uma forma clara, você também trouxe isso num post. Será que a gente sabe o que é privativo do enfermeiro? Será que isso está claro? Será que é só nosso mesmo? Será que a gente limita isso? São só algumas reflexões para quem está ouvindo a gente começar a pensar, né? Porque você me faz pensar todas as vezes que eu olho as suas mídias sociais. Então, pensem, será que a gente tem tudo isso muito claro para nós e, posteriormente, pensando já em algumas entidades de classe? Mas é tudo seu, Bruno. Então, temos que definir o seguinte. Quem é o enfermeiro e quem é o técnico de enfermagem? Eu vou botar enfermeiro e técnico de enfermagem. O enfermeiro é aquele profissional que tem um título de uma graduação. Né? Ele fez a faculdade, fez a graduação, foi lá, se inscreveu no conselho. Ele pode atuar somente se tiver o corém de enfermeiro. O técnico de enfermagem é um profissional capacitado com um curso profissionalizante, ensino médio, que foi lá, se inscreveu no conselho e tem a carteirinha de técnico de enfermagem. Ponto. Quando um profissional que é enfermeiro, e essa ideia de enfermeiro assumir como técnico,
Ele veio de um brocado que faz o seguinte: quem pode mais, pode menos. No sentido de, o enfermeiro pode fazer procedimentos complexos, ele pode fazer procedimentos de média complexidade e baixa complexidade. Pode? Pode. O enfermeiro pode trocar uma fralda, o enfermeiro pode fazer um HGT, o enfermeiro pode verificar sinais vitais, o enfermeiro pode dar um banho ao leito, encaminhar para o banho. Pode. Eu faço tudo isso, sem problema algum. Agora, quando você vai assumir como técnico, é diferente de você assumir o plantão como enfermeiro e também realizar atividades de técnico. São completamente diferentes. Te dou outro exemplo. Eu estava no plantão, né? E no outro dia seria uma prova no município que eu trabalhava, que eram de técnicos. E o meu coordenador perguntou aos enfermeiros: vocês podem trabalhar de manhã no domingo? Só enfermeiro? Eu falei: eu posso. E só ficamos enfermeiros no plantão. Éramos 8 enfermeiros, 6 enfermeiros no plantão. 5 plantonistas e o coordenador. E tinha um técnico que não foi fazer a prova. É ilegal isso? Não. Mas eu não atuei como técnico. Eu atuei como enfermeiro. Tá? Se te colocarem numa escala de técnico, você assumindo como técnico é irregular. Entendeu? É um exercício irregular da profissão. Por quê? No conselho, tá? Você não está inscrito como técnico, e sim como enfermeiro. Entenderam? Então, você pode executar ações de técnico? Pode. Ah, Bruno, mas o judiciário aceita as ações e o enfermeiro faz o concurso para técnico e entra como técnico. Mas o judiciário, ele vai para essa linha de pensamento. Mas existem condições administrativas que o profissional que faz isso pode se lascar mais para frente. Mas, enfim, respondendo, em regra, pode atuar como enfermeiro, substituindo um técnico, mas como enfermeiro. Aí você fala: existem intervenções privativas do enfermeiro. O que fazer se a instituição não respeita o ato e permite que outros profissionais atuem? Por exemplo, coletando gasometria. Olha que interessante. As instituições, né, elas tendem a ter protocolos de atuação. Né? E muitas vezes, o que tem que ver? Ele está negando a capacidade do profissional ou fazendo protocolos de atuação. O que é isso? Por exemplo, o enfermeiro ele tem capacidade para gerenciar, atuar na ventilação mecânica e colocar os parâmetros, tirar os parâmetros, fazer tudo isso. Ele tem capacidade e autonomia para isso, lógico, se tiver o treinamento certo. Mas certos hospitais, quem mexe no ventilador é o fisioterapeuta, porque tem protocolo. Tem protocolo para isso? Ou está negando que o enfermeiro colete uma gasometria, que o enfermeiro faça uma inserção de pique, por exemplo, ou use ultrassom para uma punção venosa, porque acha que o enfermeiro não tem capacidade. Olha da cabeça deles. É diferente. São dois pensamentos, são duas coisas diferentes. Agora, se a tua instituição não permite que você atue de forma que você pode fazer, por exemplo, você tem que se manifestar diretamente para a sua coordenação. Porque onde está escrito isso? E é uma coisa que eu sempre bato na mesa. Se alguém te der uma ordem, essa ordem tem que estar por escrito. Vai sair ou via SEI, né, que é o serviço interno, ou por portarias internas, né, ou então por memorandos internos. Cada lugar dá um nome diferente. E vai colocar, e alguém tem que assinar. Agora, certas coisas as pessoas não assinam, porque sabem que estão erradas. E a primeira coisa que alguém te forçar a fazer uma coisa que você entenda que não é sua função, ou te privando de fazer, que você entenda
que é a sua função, peça por escrito. Peça por escrito. Que você vai ter subsídio, por exemplo, de levar isso ao conselho. Quando você é impedido de exercer suas atividades de enfermagem, no quais é lícito e aceito pelo nosso conselho, você deve informar isso ao conselho. Porque está impedindo de você exercer a melhor qualidade na assistência do paciente. O conselho tem a função social, que é prever e prover a melhor assistência possível ao paciente para a sociedade, entenderam? Então, primeira coisa, se alguém falar, olha, você não pode fazer isso, chama quem deu essa ordem e pede para colocar no papel. Essa pergunta, Bruno, veio de uma discussão muito calorosa que aconteceu há um tempinho atrás, sobre uma instituição de saúde, tanto que eu botei ali, obviamente, por uma questão ética e de responsabilidade, não vou colocar aqui, mas nessa instituição, parece que o profissional de análises clínicas faz coleta de gasometria na artéria, tá? Faz punção arterial e coleta gás. E aí, esse questionamento ficou. Procuramos absurdamente em diversos locais sobre esse ato em específico, e aí ficou essa grande questão. O outro ponto foi quando a gente tirado essa condição estratégica, entendendo que a gasometria deveria ser coletada, né, por profissionais. É claro que a gente compreende os protocolos institucionais. E aí, por isso, essa grande questão e essa grande demanda. Porque a gente vê que os enfermeiros, na maioria das vezes, são cerceados do seu ato privativo com o que está na resolução. E em outros, porque a gente vê realmente instituições colocando algumas questões. Um outro exemplo que virou um grande debate foi, na prescrição médica, vir já prescrições de cuidados para aquele indivíduo. Eu não sei se isso acontece com muitos que estão aqui assistindo a gente, mas também se tornou um debate caloroso. Afinal, se a prescrição de cuidados é nossa, né, o aprazamento do processo de cuidados é nosso, por que esses profissionais, então, estão imprimindo as suas prescrições já com esses cuidados inseridos? Então, essa pergunta tinha essa conotação. Claro, a gente compreende aqui que existem muitas nuances, né? E que deveria se desmembrar em diversas conectividades. Mas é porque são realidades hoje, na maioria das instituições, e é uma demanda muito clara, e que as pessoas começam a me perguntar. E aí eu falei, não entendo de direito. E aí a gente começa a pesquisar. E eu queria que você pudesse dar uma luz para quem está assistindo a gente, porque chega essa demanda de uma forma muito clara. A questão da gasometria, e não cerceando apenas o enfermeiro, mas colocando um outro profissional para fazer essa coleta, tirando o enfermeiro do ato de coletar a gasometria, e no outro, ele já, né, o CRM já prescrevendo cuidados. Então, como que a gente poderia, aproveitando já esse seu gancho, como fazer esse movimento? Sobre a gasometria. Toda vez que um ato médico é violado, não sei se já perceberam isso, o Conselho Regional de Medicina, ele atua. O ato médico foi violado, né? Tem um ato médico, cada lei, né? A lei que desenvolve as diretrizes do médico. Então, a lei do ato médico é violada, então o CRM atua. Deve ser a mesma coisa com a gente. Nós não temos um ato privativo de assistência. Ponto. Não temos. Tá? Somente o enfermeiro pode supervisionar o técnico. Tá? Isso não está relacionado à assistência. De prática, por exemplo, só o enfermeiro pode coletar gasometria. Não tem. Só o enfermeiro pode realizar curativo. Não tem. Mas o enfermeiro pode... só sai processo de enfermagem. Lógico, isso é da enfermagem. Porque eles têm outras sistematizações e outros processos. Somente o enfermeiro pode supervisar técnico. Lógico. Mas estou falando de assistência. Então é isso. Pega o que está escrito, a determinação e corre atrás. Porque se o técnico do laboratório está coletando e isso está escrito pelo laboratório, o RT do laboratório terá que responder isso. Aí já não é papel nosso. É papel do... Aí a sua coordenação tem que se manifestar. E se ela se manifestar, você encaminha isso para o conselho, pode ser de forma anônima, e informar ainda, olha, fulano de tal, coordenador estava ciente e não fez nada. Se o conselho regional não fez nada, encaminha para o COFEM. Olha, o conselho regional tal não fez nada,
solicito, ponto. Questão da prescrição médica. Eu vou fazer vocês pensarem de mente aberta, tá? Vamos lá. Vocês já repararam que mesmo o médico, sabendo que no hospital não tem uma medicação, ele prescreve? Eu não estou vendo comentários aqui, não. Acho que o meu travou. Travou? O meu Aqui tá entrando. Não, o meu travou, mas se alguém comentar aí, você me fala. Tá. Alguém já viu médico prescrever uma medicação que não tinha na instituição? Aí você fala para ele, mas eu não falei para você que não tinha na instituição isso? Estou pensando numa medicação que só tem aquela, tá? Aí ele vai falar assim, não, tudo bem. Outro, não tem tomografia na instituição. E ele vai prescrever tomografia. A tomografia está quebrada. Ele vai lá, passa tomografia. Por que isso? Você sabe por que isso? Ó, o pessoal está colocando aqui, sim, várias vezes, sim, ele prescreve para se proteger. O povo está aqui subindo os comentários. Então, ele prescreve para se proteger, mas também como forma de mostrar que ele realizou tudo aquilo que estava possível ao alcance dele para alcançar o melhor para o paciente. Atividade meio. O médico e nós temos atividade meio. Que é isso? É responsabilidade meio. Nós não temos responsabilidade de cura, e sim levar o melhor tratamento à cura. Pensa comigo. Cuidados é geral. Cuidados é geral. Tá? Cuidados é geral. O que é isso, Bruno? Cuidados é geral. Verificação de sinais vitais. Tanto o enfermeiro, o médico pode prescrever. Cuidados de lateralização, mobilização no leito. Enfermeiro, o médico. Respiração, enfermeiro, médico. Quantificar drenos, enfermeiro, médico. HGT, enfermeiro, médico. Por que o médico faz isso? Porque para o médico seria muito mais fácil não fazer. Seria muito mais fácil, ele vai escrever menos, mas ele faz aquilo. Por quê? Se tiver alguma complicação naquele paciente, e, por exemplo, eu estou falando isso com o olhar de advogado agora de quem faz quesito para perícia. Então, eu procuro todos os vacilos do profissional, porque todo mundo erra, todo mundo dá um vacilo numa hora. Então, se você não estiver muito consciente de aprender o seguinte, eu tenho que fazer o básico sempre, o básico sempre, o básico sempre. Então, ele vai prescrever sempre. Agora, ele prescreveu sinais vitais, prescreveu cuidados que são cuidados de enfermagem ali na prescrição. O que vocês vão colocar? Rotina. O aprazamento vai ser rotina de enfermagem. Pronto. É assim que eu prescrevo, que eu aprazo os cuidados médicos de enfermagem prescritos na prescrição médica. Rotina de enfermagem. Tá? Ótimo. Então, você acabou de responder a pergunta da Maiara Pimenta. Ela bota aqui, mas e a enfermagem como fica nessa situação? Então, ele já contemplou a sua pergunta, certo, Maiara? É Então, estranho, né? O meu travou aqui, não vejo mais nada. A última mensagem que eu vi é da nova enfermagem batendo pauzinho, depois parou. Então, é isso, entendeu? Então, a gente tem que olhar pelo olhar da prevenção, da profilaxia. O médico vai prescrever, ele vai estar ali e vai atuar. E uma coisa interessante que a gente não faz, vocês devem observar muito o médico, porque ele é muito cascudo, a maioria, tá? Cascudo em relação a problemas. Ele faz um procedimento e registra. Ele faz um procedimento e registra. Alguém chamou ele e fala, espera um minutinho que eu já vou. Faz o procedimento e registra. E essa pessoa que faz isso, dificilmente comete um erro. Ou vai evoluindo no papel e depois passa tudo no prontuário. Tá? E dá mais trabalho, lógico. Você escrever tudo no papel para depois passar no prontuário. Agora, é uma coisa que a gente tem que olhar para eles porque eles já vêm treinados da faculdade sobre isso. Eles já vêm já cascudos em relação a esses problemas que se enfrentam no dia a dia. Então, relaxa. Cuidados de enfermagem, inclusive se ele passa um HGT de 4 em 4 horas e esse paciente não tem uma necessidade de 4 em 4 horas, se você tiver embasamento científico sobre isso,
você pode alterar e fundamentar no seu registro. Se o paciente, por exemplo, ele está fazendo um dreno de tórax e pede para fazer de 12 em 12. Nos últimos 2 dias, 12 horas deu 50 ml hora. Eu não vou trocar nas 12 horas. Eu vou esperar 24 horas. Tá? Então, você, como eu falei no início, para você se posicionar, para você ter um respeito, você tem que ter conhecimento e saber mudar esse dia a dia do seu conhecimento. Então, é isso. Perfeito. Fazendo a nossa tomada de decisão ser pautada numa prática baseada em evidência. Só para a gente alinhar esses termos, porque às vezes a gente fica vendo isso nos congressos, lê isso num título de algum artigo e assim, nossa, o que essa pessoa está falando? É exatamente esse comportamento de resolver problemas ou de buscar soluções é que a gente precisa desenvolver no profissional hoje, enfermeiro, para ter uma competência mais acima da média, vamos colocar assim, tá? Surgiu uma pergunta da Nanda, e a Nanda Becker, uma seguidora, beijo, linda. E aqui ela pergunta assim pra gente, ó. E quando o médico solicita para o técnico aprazar e tira isso do enfermeiro? Caracteriza como assédio? Olha a pergunta. Não caracteriza como assédio. O assédio ele tem que ser contínuo. Caracteriza como um exercício irregular, né, que o profissional está tendo. Porque quem tem que fazer a prescrição, o aprazamento, é o enfermeiro. Diferentemente, o seguinte, olha só como são as coisas. Eu trabalho com uma técnica de enfermagem que prefere aprazar, porque é ela que vai tirar a medicação. Só que ela apraza e eu olho. Está entendendo? Eu sou o técnico. Eu vou retirar a medicação, eu estou puxando a medicação e eu vou fazer tudo. Eu vou olhar aquela atividade dela, né? Ela está lá, assinou, né? Eu vou ver lá, eu também vou carimbar como supervisão daquela aprazamento. Agora, o médico, ele não pode fazer isso com o técnico. Ele pode, por exemplo, fazer o seguinte: você pode adiantar uma dipirona, você pode adiantar esse antibiótico e checar para mim, ou você pode, não tem enfermeiro perto, né? Ou falar com o técnico, depois o técnico falar com o enfermeiro. Porque muitos médicos também, gente, e não estou fazendo defesa de médico, tá? Você sabe muito bem disso, que eu defendo a enfermagem, mas eu trabalho, né, faço defesa de médico. Então, eles não têm a mínima noção da enfermagem, a diferença do enfermeiro, do técnico, do auxiliar, entenderam? Não sabem. Muitos médicos, né, já atuam na área da saúde. Hoje em dia, então, que são o quê? Técnicos de laboratório, técnicos de enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas, que foram fazer medicina. Esses têm uma cabeça diferenciada. Diferenciada no sentido de conhecer cada um, quem é a função. Ele vai procurar o enfermeiro, né? Que vai saber que a pessoa que supervisiona, não que o enfermeiro vai ter a melhor capacidade pelo técnico, pelo Deus me livre. Tem muitos técnicos de enfermagem que têm uma prática científica gigantesca, que vai discutir muitas coisas fundamentadas, né, em livro. Então, isso é um conselho que eu dou aos enfermeiros, a não desprezar o conhecimento do técnico. Você pode estar desperdiçando a oportunidade de aprender. Exato. E quem desperdiça oportunidade de aprender não merece vencer. Uau! Frase de efeito, hein? Com certeza. Essa é para fechar com chave de ouro. Mas antes de oficialmente fechar, que a gente já avançou aí entendendo o corte que a gente teve naquele início, eu gostaria de ouvir uma opinião agora bem pessoal do Bruno, enfermeiro, que atua na assistência direta. Você coloca isso lá abertamente, o que me faz ainda assim reconhecer mais ainda o seu exemplo profissional. E o Bruno também é advogado, que representa muito a gente também nas nossas causas. E o Bruno hoje é influenciador digital, que tem levado inovação tecnológica para a enfermagem, formação de conhecimento, né? Agregando realmente valor. Eu gostaria de dizer a pergunta final, que eu sempre peço como uma dica. Então, o que você percebe hoje nessas todas as suas multifacetas, né, como ser humano? Como ter a atitude profissional adequada para quem está querendo
mudar. Vamos fazer uma mudança agora. Chega, acabou. Esse enfermeiro, essa enfermeira eu não quero mais ser. Eu quero fazer a diferença. O que você sugere para os nossos colegas? A base da mudança é o querer. Então, a base da mudança é o querer. Mas o combustível para a mudança é o agir. Não adianta você querer. Você tem que agir. Para começar, né? Eu quero mudar, então eu vou agir. Qual o profissional que eu quero ser? Então, você tem que mirar os profissionais que você quer ser. Por exemplo, eu quero ser igual ao professor Y. Eu quero ser igual ao enfermeiro Y. Eu quero ser igual ao médico X. Igual àquele fisioterapeuta Y. Porque tem esses profissionais que inspiram a gente, né? Então, esses profissionais é que você tem que mirar e seguir. Você sabe como é que eu comecei o meu Instagram? Meu Instagram hoje tem 52 mil, né? Então, como você falou, influenciador, né? Hoje, até estranho essa palavra, né? Eu fui para Fortaleza esse final de semana e fui como influenciador, não fui nem como enfermeiro e advogado, eu fui como influenciador. E quando eu comecei o Instagram, eu, né, aquela dificuldade de crescer mesmo, né, de querer visibilidade. Todo mundo que tem Instagram quer isso. Todo mundo quer. Né? Quem trabalha com, quem influencia, quem posta conteúdo. Então, eu separei uma folha. E eu separei os 10 influenciadores que eu gostaria de ser da enfermagem. Os 10. Coloquei os 10. E eu fui stalkeando um por um. Mas eu fui estudar um por um. O que essas pessoas faziam que dava certo. Então eu fui para prática empírica. Eu fui lá, um por um, ver o que eles faziam, qual post que eles faziam, qual horário que eles postavam. Eu tinha uma planilha de tudo que eles faziam. Foi um trabalho demorado. Mas é isso que eu estou falando. Eu criei rotina, eu criei hábito, e isso tudo não era suficiente para mim. Eu tinha a vontade, eu comecei a ter ação, eu visualizei quem eu queria ser, comecei a planilhar, mas faltava uma coisa: estudo. Então eu fui estudar livros que não eram da enfermagem, mas começaram a moldar o meu posicionamento digital. E se eu fiz isso, todo mundo pode fazer. Tá entendendo? De investir em mim. Existe uma regra que é o seguinte: você tem que cuidar primeiro de você. Sabe? A sua saúde, você. Primeiro é você. Depois sua família. Depois o trabalho. Então, na Bíblia, nós aprendemos que nós temos que devolver 10% do dízimo. E na nossa vida, nós temos que devolver 10% do que a gente ganha para a gente. E o que esse 10% significa? Você separar do seu salário 10% de conhecimento, 10% de livro, 10% de curso, 10% de treinamento, 10% de passeios, viagens, para você ganhar cultura. Então, para começar a ter atitude, você precisa ter conhecimento. Você precisa saber o que você quer, saber onde você quer chegar e de que forma você quer chegar. Não adianta querer e não agir. Não querer, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer. O querer é fácil demais. Agora, agir, poucos vão querer. De 100 pessoas, 3 estão agindo. Enquanto muitos estão dormindo, enquanto muitos estão passeando, estão se divertindo, vendo televisão, 3 pessoas estão estudando. Agora eu pergunto, você que está assistindo essa live, você que quer ter uma atitude profissional na sua vida, você quer ser igual aos 3 que estão se dedicando ou com os 97%
estão levando, deixando a vida levar? A escolha é sua. A escolha é Que sua. top! Maravilhoso. Eu preciso ler o comentário da minha lindeza de amiga, a doutora Dai Teixeira. Beijo, amiga. Ela diz aqui: a enfermagem tem o péssimo hábito de se colocar em segundo plano e querer tudo sem ir em busca e investimento. O Bruno é um exemplo, assim como outros profissionais. Estão aqui reconhecendo, mais uma vez, a influência que você faz nas nossas vidas. Eu me coloco aqui não como uma fã e tiete de Instagram, a gente não precisa disso hoje, mas realmente por acompanhar o seu trabalho e entender o quanto ele é importante na minha vida, como Caroline, enfermeira, responsável hoje por salvar vidas, assim como todos que atuam aqui, e vendo essa importância desse trabalho. É por isso que a gente sempre pensa em trazer bons profissionais aqui, e você tem o espaço aberto quantas vezes você quiser aqui, verdadeiramente, para trocar essa ideia. Mais uma vez, eu acho que o seu conteúdo ele deveria ser debatido em todos os processos de formação da enfermagem, seja no nível técnico quanto no nível superior, dentro das pós-graduações. Deveria fazer parte hoje de algumas disciplinas, oportunizar para os nossos colegas que estão em formação perfis específicos de pessoas que podem agregar conhecimento de forma gratuita hoje, colocada aqui no Instagram, nos próprios canais do YouTube. Então, hoje, na minha opinião, sem demagogia de caso, você é uma das grandes personalidades realmente da enfermagem que agregam conhecimento sem fazer firula de TikTok. Não tendo preconceitos a isso, acho que cada um realmente vai ter a sua influência, a sua produção de conteúdo dentro do seu espaço, com que se sente realmente confortável, mas você faz isso de uma forma séria, de uma forma idônea, de uma forma respeitosa, colocando realmente o que eu acredito que é ser e fazer uma enfermagem diferenciada. E só para pegar um gancho, essa parte do dinheiro, essa parte do investimento pessoal, o investimento de olhar para a nossa finança, de pegar o montante do nosso salário e fazer o desmembrar desse salário, eu vou pedir uma licença de 1 segundo para eu demonstrar 3 livros. Já que você está citando tanto livro, eu acho que vale a pena começar na live, vai ficar gravada, e se você me autorizar, ela vai para o YouTube, eu já vou deixar uma recomendação aqui, sem nenhum juízo de valor, porque eu não ganho nada recomendando esses livros, gostaria eu, mas vou pegar. 1 segundo, galera. Bruno, pode falar o que você quiser nessa reta final. Vai lá. Nesses dias, eu estava andando na rua, estava com minha filha. Não sei se já pararam para reparar isso. Quantas pessoas que estão passando pela rua aí e elas nem sabem que você tem total capacidade para salvar a vida delas, seja qual for a situação. Vocês já pararam para imaginar isso? Como isso te diferencia de outras pessoas? Top. Não é? Top. Isso é uma excelente lembrança. Isso é muito importante. A sua vida vale muito. Você como profissional de saúde, você como enfermeiro, técnico de enfermagem, a sua vida vale muito. Você, sozinho, no seu plantão, consegue cuidar com toda a tranquilidade de 10 leitos, né? De 10 pacientes que estão ali no leito. Pensa nisso, né? Quando a gente está falando de, tipo, um meteoro vai cair, sabe aqueles filmes de catástrofe? A gente tem que salvar pessoas específicas para repopulacionar a Terra. Não sei se eu falei a palavra certa. E aí a gente precisa segurar algumas pessoas estratégicas, né? Você, enfermeiro, com certeza seria recrutado. Os atores que estão aí na Globo, com certeza eles iriam morrer, né? Não tem muita utilidade pública. Mas você, enfermeiro, precisaria sim ser salvo. Então, para a gente finalizar essa live, respeitando o horário, eu priorizo muito essa consideração que a gente tem com as nossas agendas, com tanta quantidade de afazeres. Eu vou mostrar aqui um pouco dessa métrica que o Bruno trouxe para a gente. Mais uma vez, não ganho nada com isso, mas é um livro que eu acho extremamente relevante. Eu acho que vai ficar ao contrário, né? Mas, para quem não está vendo... Os Segredos da Mente Milionária. Ele fala dessa métrica do dinheiro, como que a gente deve pegar o nosso montante de 100% do dinheiro e separar ele em pontos estratégicos para a gente conduzir a nossa vida financeira. Eu acredito fielmente que quando a gente libertar alguns profissionais dessa dependência financeira louca, dessa escravidão financeira de padrões de salário, a gente vai ter uma enfermagem realmente com um poder de conversa diferenciado. Outro que eu amo muito é esse livro lindo, dourado aqui. É o Criação de Riqueza, do Paulo Vieira. Ele também fala de padrões de comportamento financeiro. E sim, acho que a enfermagem precisa começar a falar sobre investimento e sobre dinheiro.
E o que eu mais recomendo para os meus alunos, para os meus mentorados aí da vida, eu acho que todo mundo deveria ler esse também, é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Eu penso que a gente deve priorizar o que é importante na nossa vida, como o Bruno colocou. Primeiro eu, depois as pessoas que eu amo, minha família, e na sequência a gente deveria olhar para algumas outras condições da vida, trabalho, e cada um vai escalar isso de uma forma adequada. E esse livro coloca a gente em primeiro lugar. Então, você enfermeiro, você enfermeira, colega da enfermagem que está aí cansado, frustrado, sofrendo, sugiro que você repense em como você está seguindo a sua vida. A gente está entrando aí quase que no último mês do ano e vai recomeçar um ano. As pessoas prometem muitas coisas, né, Bruno? Ah, vamos mudar nisso, vou começar uma dieta, vou começar a malhar, vou fazer diferente. Será que a gente realmente precisa esperar mais uma noite do dia 31 de dezembro para programar alguma mudança significativa na sua vida? Como o Bruno trouxe tantas frases importantes para a gente hoje, tantas colocações de valor para a gente, para valorização própria. Será que a gente não pode começar agora? Então, pensem em vocês, em primeiro lugar. E só para fazer um gatilho disso, foi assim que começou o meu canal, depois de sofrer uma síndrome de burnout, tá? Com um sofrimento e um esgotamento psicológico muito grande. Então, acho que a gente não precisa passar por isso. Acho que a nossa profissão é muito sublime para estar destruindo as nossas vidas. Então, primeiro salve você, depois a gente vai conseguir salvar o resto das pessoas ao nosso redor. Então, mais uma vez, obrigada. Passo a palavra para você, Bruno. Eu que agradeço. A gente está discutindo aqui, falar e trocar ideia. É sempre muito bom, né, falar sobre isso. E para falar para a pessoa que não me segue, me siga. E quem está me seguindo, siga EmpoEnf. Também para você se empoderar da enfermagem. Então é isso. Muito obrigada, pessoal. E vou fechar como a gente sempre fecha, né? Muito obrigada mais uma vez. Você poderia estar assistindo qualquer coisa na internet, no Netflix, na Amazon Prime, assistindo qualquer série. Se você ficou aqui até agora, isso já mostra que você é uma enfermeira e um enfermeiro diferenciado e empoderado. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E gratidão mesmo por estar aqui nesse momento, Bruno, porque eu sei também da tua agenda, da sua demanda. Avalanche de bênçãos na vida de todos vocês que estavam com a gente até agora. Eu desejo muito mais sucesso para a sua carreira em 2022, para todos nós e para o Bruno especificamente, que a gente consiga sim valorizar a enfermagem. E lembrando, vai ser a nossa hashtag do ano de 2022 e eu peço que você pense sobre essa reflexão. Enfermagem vota em enfermagem. Beijo, pessoal. Beijo, tchau, Até a fica com próxima. Deus.